Vamos começar a falar desse jogo. Eu queria fazer uma provocação, eu juro que não é uma indireta, porque você sequer fez críticas à contratação do Diniz. Claro. Você tinha receios. Mas uma galera criticou muito, né? Tá no direito. Não tô criticando o direito de criticar. Sim. Mas você acha que já tem uma galera assim meio arrependida? Tipo assim, pô... É porque eu acho que... peraí, não é esse negócio ruim que eu achava que seria. É porque eu acho que até existe essa categoria de torcedor, tá? O Lucas Pedrosa aqui pode falar bem, porque ele lida diretamente com essa galera todos os dias. Uhum. Eu imagino que ele vai ter um torcedor que não é nem torcedor, né? Mas que torce pra dar errado pra falar eu avisei. Perfeito. Sempre existe essa pessoa. Esse time. Que é o famoso espírito de porco. Que eu não posso falar aqui o que é, mas a palavra correta é filha da puta. Mas é isso, Casimiro. O cara que torce contra pra falar, eu avisei, eu tinha razão, eu sou foda. É um completo idiota. Isso não é torcedor. O torcedor, ele não quer ter razão. Ele quer ser feliz. O torcedor, ele não quer ter razão. Se ele virar e falar assim, eu não quero o Diniz, e o Diniz ganhar e ele ficar triste, ele não é torcedor. Então assim, o torcedor, cara, ele só quer sorrir. Hoje, quando o Luizinho me perguntou, pô, Casimiro, e o jogo? Eu falei, cara, o Vasco talvez tenha jogado futebol pela primeira vez no ano. Jogado bola mesmo. Porque assim, o Nuno na saída do primeiro tempo falou, não, a gente trocava passe, a gente tinha essa característica. E assim, pode até ser verdade. O Vasco chegou a trocar passes em alguns jogos, mas não era a forma do Vasco jogar. O Vasco trocava passes porque é muito, anos-luz de diferença. Porque assim, você trocar passes durante um jogo, porra, era só o que faltava também. O Vasco não conseguia fazer nem isso. O Vasco trocava um passe ou outro, mas ter a bola como a sua arma, o Vasco hoje tem a bola como arma dele. O Vasco trabalha a bola para achar a melhor possibilidade de fazer o seu gol, como foi hoje. Hoje o Vasco fez isso. Cara, foi legal de ver pra caramba. Eu não tô falando que o Diniz é o melhor técnico do mundo, eu não tô falando que o Vasco vai ganhar 150 jogos seguidos, eu não tô falando que o Vasco vai ser campeão mundial. Eu só estou falando que hoje o Vasco jogou bem. Hoje o Ryan foi muito bem e com certeza tem o famoso dedo do Diniz aí. Hoje o Verratti, que muita gente falou, não, porque o Verratti é um centroavante que não tem mobilidade, vai sofrer com o Diniz. Cara, o time móvel, quem vai se beneficiar é um centroavante que sabe fazer gol. O Coutinho jogou bem. Então assim, o Paulo Henrique jogou bem, o Tietchan jogou bem. Se a gente for falar que ele jogou bem, o Vasco hoje foi todo muito bem. Ryan. Mas, o Ryan que eu falei, ganhando essa confiança. Então assim, pode ter uma galera que ficou receosa, porque a situação que o Vasco tava, qualquer treinador que o Vasco trouxesse, o torcedor ia ficar receoso, cara. Ia falar, porra... E é mais fácil falar que vai dar errado. Pô, mas com o Diniz teve uma dose maior, eu não tô criticando o torcedor. Teve. Mas pela maneira dele de trabalhar, porque, cara, é muito corajosa. E quando você vê um time que não é corajoso, pelo menos não é porque vinha trabalhando daquela forma, eu não tô dizendo que o time é covarde, não é isso, mas a maneira como trabalhava não parecia ser um time corajoso, ousado, de ir pra cima e falar, pô, esse cara com esse time não vai ter nada a ver. E é uma grata surpresa, cara. Pra mim é uma grata surpresa. E aí a gente falou ali da grande polêmica, entre aspas, foi o Vasco tem um time de o 8º melhor elenco. Isso pouco importa, assim, o que eu já falei aqui, já defendi aqui nessa bancada é o seguinte, o Vasco não tem o 17º pior elenco do Brasil, que é a posição que o Vasco estava. 16º, 15º, o Vasco não tem. O Vasco tem um time para estar brigando por coisas, porque a grande parada é a seguinte, às vezes não é nem brigar por nada, você só ficar na zona ali do meio não e é isso aí. Exatamente, você ficar tranquilo no campeonato. O que não dá é, o Vasco tá ali nesse meio de tabela e na última rodada foi para a zona do rebaixamento, mas tomando porrada de vários times, não vendo bola contra vários times, isso não. Isso olhando para o time do Vasco, volto a repetir, não é o melhor elenco do Brasil, não está nem perto disso. Mas por não competir, aí é uma distância muito grande. E o Diniz tem tudo para dar essa cara, vamos ver. A gente vai falar do Verratti daqui a pouquinho, do Coutinho também, trazer alguns personagens, mas Pedrosa, trazendo você para esse debate de Diniz, né, cara, assim, cara, é impressionante, pô, os caras estão errando menos. Parece que o jogo, é o que o Verratti falou, eles não estão com medo de jogar, de tomar decisão, principalmente no último terço do campo. E aí o Verratti falou uma outra coisa também, cara, a gente não tomou gol. E pro atacante, quando o time tá seguro, tá fechadinho, que não tá tomando gol, que não tá tomou uma bola ou outra, mas com menos pressão, tem mais tranquilidade também pra poder jogar, né, Pedrosa? Claro, eu acho que assim, se a gente for pegar nível de adversário, o Fortaleza é melhor que o Lanús, o Fortaleza é muito melhor do que o Porto Cabedelo, e mesmo assim, com 4 treinamentos, o Fernando Diniz conseguiu dar uma resposta positiva pra esse Vasco. Porque assim, não é só jogar, não é só você vencer. O Vasco não venceu hoje de 1-0, o Vasco não venceu hoje pedindo pra não tomar gol, o Vasco venceu com superioridade. Essa que foi a verdade. Tanto é que o gol sai logo aos 3 minutos, deixando o time mais tranquilo, com uma bela batida do Nuno, inclusive, que pra mim é uma grande contratação. O Vasco não tem uma contratação desse nível, digamos assim, desde o Verratti, lá em 2023, que anime o torcedor. Ele é jogador de futebol. Ele é tecnicamente um jogador de futebol que tem condição de desempenhar no futebol brasileiro. E aí, logo no segundo tempo, vira, quando o torcedor também tem o medo do segundo tempo, porque essa equipe geralmente cai fisicamente,
gol logo no início também, que deu a tranquilidade necessária para que o Diniz pudesse também, depois no segundo tempo, fazer as trocas. Então, assim, o Vasco foi superior ao Fortaleza durante a maioria dos 90 minutos. E isso é muito difícil do torcedor do Vasco ver. Cara, são 9 jogos. 9 jogos que o torcedor não tinha uma luz no fim do túnel. Quando eu falo do Puerto Cabedelo, cara, uma equipe semi-amadora. Uma equipe semi-amadora que o Vasco tomou de 4. Então, assim, ele pega uma terra arrasada, um time completamente quebrado mentalmente, tecnicamente, fisicamente, em todos os aspectos, e ele consegue fazer uma equipe ganhar de 3-0 do Fortaleza, que é treinada há muito tempo pelo Vojvoda, que tem vários bons jogadores. Então, sem dúvida alguma, eu estou muito na linha do Casé no sentido de, se o Diniz vai levar o Vasco para outro patamar, eu não acredito nisso. Não acredito nisso, mas eu acredito que ele tenha condições de fazer um campeonato tranquilo, e aí talvez vou discordar do meu amigo aqui. Nada nesse negócio de largar a Copa. Por que vai largar a Copa? Por que vai largar a Copa se na Copa do Brasil no ano passado o Vasco chegou até a semifinal com um time pior? Vai largar a Copa? Pra mim isso não existe. Tem que fazer um campeonato brasileiro decente, é a prioridade, mas largar a Copa, eu não concordo com isso. Na hora que apertar, o brasileiro vai ganhar prioridade, mas na Copa não sei se não pode ser... questão de ganhar prioridade não, Beltrão. O Vasco tem uma força, cara, aqui em São Januário, o time é muito forte. Hoje a torcida, com razão, protestou, porque é muito raro você ver 10, 12 mil pessoas em São Januário. Sim. Mas assim, se unir a sinergia do time com a torcida e o Fernando Diniz continuar fazendo um bom trabalho, tem que lembrar que o Vasco vai ter um mês de treinamento até lá, e os próximos 3 jogos são em São Januário, o Vasco só pega o São Paulo na última rodada fora de casa. Dá pra fazer os pontos, dá pra conseguir vencer do Operário e passar na Copa do Brasil, dá pra se classificar na Copa Sul-Americana, porque tudo tá aqui. O maior aspecto pra mim de problema do Vasco era aqui, esse time tem um mental fraco, e foi a pergunta que eu fiz pro Tietê. Por quê? O Tietê já ganhou a Libertadores, o Tietê já ganhou o Campeonato Brasileiro, ele já passou por tudo que o futebol poderia dar. E o que ele fala muito bem? Cara, a gente não tem que ficar sentindo essa pressão toda. A gente é jogador de futebol, a gente tem que resolver no campo. Porque jogar no Vasco é um privilégio. Então o cara tem a oportunidade de marcar o seu nome na história do clube se ele ganhar um título. Por que eu tenho que ficar sentindo essa pressão? É inverter essa lógica. É inverter essa lógica. Então eu acho que hoje o Vasco inverteu a lógica e, obviamente, isso tem o dedo do Fernando Diniz. Tá feliz, né? Durante a transição... Sentiu o dedo principalmente na postura. Que eu acho que... A postura? Foi bom pra postura. Eu nunca ouvi essa porra. A postura. Não, aqui. A postura. É a Tu tava com postura. problema de Tudo isso postura. com o dedo. O Beltrão tem muito sacanagem. Sacanagem. O Simões é vezes só sacanagem. com o dedo. Pedrosa, eu queria te pedir desculpa, Amigo, mas vai ser você sempre chega de assim. Olha só, o Hugo Moura, papo reto, ele deu uma entrevista na saída do jogo, muito boa, muito forte a entrevista dele. Vamos ouvi-lo. Sim. Cara, eu tenho que agradecer demais a esse grupo que sempre, desde o erro contra o Palmeiras, depois fiz um pênalti contra o Puerto Cabedelo, depois fui expulso no outro jogo, 3 sequências de resultado ruim, mas o grupo não me deixou abaixar a cabeça, acho que o professor Diniz me deu confiança, e aí vem a notícia também fora de casa que fico um pouco abalado, mas quis estar presente aqui, quis ir para a concentração ontem, porque eu senti que a gente precisava tirar o Vasco dessa fase. É uma fase ruim, mas também agradecer a minha família, a minha esposa, que sempre esteve comigo, e agora é seguir, e Deus tem coisa melhor para ver. Tá aí, o Hugo tá se referindo a um problema familiar, né, que ele acabou, enfim, a esposa dele perdeu o bebê, né, ela tava grávida, enfim, é um assunto super delicado, a gente também não vai entrar porque é pessoal. Cara, a gente já falou isso aqui algumas vezes, esses jogadores têm família, têm problemas, têm coisas, às vezes, muito graves e sensíveis acontecendo. É claro que o papel do torcedor é cobrar, a gente não tá na casa das pessoas para saber, mas todas as vezes que a gente ouve algo tão sensível assim, não dá para passar também sem fazer um comentário, sem mandar um carinho, um abraço para a família do Hugo, que ele passe por esse momento de dificuldade, que ele supere, que ele consiga encontrar carinho, amor e acolhimento dentro desse grupo também, como ele disse hoje, que ele siga com a carreira brilhante que ele tem pela frente. E é isso, Hugo. Um beijão aí pra você e pra toda a sua família. Né? É isso. Acho que sem a gente também expor aqui o Hugo e as questões que ele tá vivendo. Falando de Vascão, de Vasco feliz e vencedor, Pedrosa, hoje você tá aqui porque também deixar aqui um outro recado, né? O Souza tá com um problema familiar, uma questão Beijão pessoal. pro Souza. Beijão também pro nosso parceiro. Amamos você. E aí o Pedrosa tá fazendo a estreia aqui com a gente hoje. Mas, Pedrosa, voltando a falar desse time do Vasco, então assim, daqui pra frente, obviamente, como os jogadores falaram, a gente não sabe se vai se repetir a atuação de hoje, mas, cara, se conseguir manter esse padrão de jogo e se consolidar dentro dessa maneira de jogar, já é um bom começo. O Diniz falando. Qual foi o fator mais importante? Obrigado.
Primeiramente, boa noite. Eu acho que o Hugo, de fato, é uma demonstração de muita hombridade, dignidade. Ele teve um problema, vocês devem estar sabendo, com o filho. Um problema extremamente sério. Solidariedade nossa com ele, com a esposa, com toda a família. E eu acho que também os jogadores, de maneira geral, lá na Argentina já tinham se comprometido muito. Não foi uma vitória que a gente perdeu só o jogo, a gente não perdeu as coisas mais importantes. Foi um placar de derrota que tinha já o sinal de um time com condições de fazer bons jogos e fazer partidas como essa que a gente fez hoje. Para mim não foi uma surpresa, foi mais uma confirmação daquilo que eles já estavam se empenhando nos treinamentos e da energia que estava circulando no meio das nossas relações, tanto de jogador, comissão, staff, diretoria. E então era um ambiente propício. Então eu fiquei, de fato, muito feliz com tudo que aconteceu hoje. A torcida também apoiando, tenho convicção que a torcida vai vir cada vez mais. E talvez fique até pequeno o São Januário. A gente sabe que a gente precisa da torcida. Eu acho que o time hoje jogou de uma maneira que a torcida gosta, que resgata a tradição do clube, e a gente sabe que tem esse compromisso. Vontade nunca vai faltar, a gente vai sempre tentar fazer o que a gente fez hoje, se dedicar ao máximo para que o torcedor saia contente como saiu hoje. Boa noite, professor, tudo bem? Adília Weber do canal Aqui Se Fala de Vasco, parabéns pela vitória. Obrigado. O senhor sempre fala para a gente não olhar só para o resultado, porque o resultado às vezes não vai dizer o que foi dentro de campo. Hoje a gente viu um Vasco que conseguiu demonstrar futebol, coisa que a gente já não via há muito tempo. O torcedor vascaíno cobra muito isso, ofensividade, um time que consegue combater no jogo. Como que faz para manter isso no dia a dia, na cabeça do jogador? São apenas 3 treinos, se eu não me engano, que o senhor deu até agora. Como é que faz para poder manter isso? Tem Copa do Brasil, Sul-Americana e o restante da temporada. Obrigado. Eu acho que é o compromisso que a gente tem que ter com a gente mesmo. A gente ganhou de 3-0, fez um jogo muito bom diante do adversário que todo mundo sabe que é um adversário extremamente difícil de ser derrotado. E a gente tem que ter compromisso com fazer o nosso melhor. Além das vitórias, fazer o melhor que a gente puder. Acho que hoje a gente esteve perto do nosso melhor e a gente tem coisas para melhorar no jogo. A gente tem, terça-feira, tem outra batalha, outra guerra aqui dentro de casa, que o Operário é um time extremamente bem organizado, um time forte. A gente tem que procurar fazer o nosso melhor para, como eu disse, alegrar a nossa torcida. Boa noite, Diniz. Primeiramente, parabéns pela vitória. Tivemos alguns jogadores que se destacaram individualmente, entre eles o Paulo Henrique, com uma assistência para o gol do Verratti. E queria saber de você, aquela movimentação ali no segundo gol, foi algo mais intuitivo ou já foi algo mais treinado? E de que maneira você pode aproveitar, na sequência da temporada, algumas dessas principais valências aí do Paulo Henrique, principalmente esse bom drible, 1 a 1, e também a velocidade dele? Obrigado. Eu acho que a gente já está aproveitando o Paulo Henrique e, obviamente, sempre o futebol acho que é sempre um jogo intuitivo, pelo menos no meu entendimento, sempre intuitivo e, no meu caso, sempre treinado. Obviamente que a gente não faz um gol daquele ali com uma jogada de sorte. E como algumas pessoas gostam de aproveitar o momento, como algumas pessoas gostam de, quando quer botar para baixo, que é a saidinha do Diniz. Esse é mais um, vai contando aí na conta. Começou com o Léo Jardim o gol, ele não rifou a bola, mas um dia se fizer 40 gols, mas quem esquece, porque o gol, quando for passar na TV, nos programas de TV, passa a bola entrando. E a gente quer que dê certo todas as vezes, ipsilíteres. E não é toda vez que acontece que você vai fazer. Isso é uma maneira de se jogar que certamente ela tem muitos benefícios. É uma coisa, obviamente que foi uma coisa treinada e também sempre vai ter a intuição do jogador de saber onde ele vai botar a bola ou não. Eu chamo isso do lado intuitivo, é isso. O jogador sempre vai ter a primazia de decidir. O Léo Jardim podia ter chutado a bola. Eu proponho um jogo e treino para que o jogador ofereça um leque de opções para os jogadores para que eles possam se empenhar. Tem até um dado curioso hoje. Veio aí um scout desse ano aqui, foi o jogo que, e eu sou o treinador, e foi o jogo que teve menos recuo pro goleiro. Não porque amanhã ou depois não posso quebrar o recorde de recuos,
Mas é uma coisa que eu nem imaginava que acontecesse. Mas para vocês perceberem que a análise, ela não fica, o jogo é muito mais do que uma saidinha, do que sair jogando, do que tocar bola. Quando a gente fala de comprometimento, acho que isso é a coisa, assim, é comprometimento mesmo, é coragem para fazer as coisas, é entrega, é entendimento do que é o tamanho do Vasco, é a confiança nos jogadores que estão aqui, que são jogadores, muitos desses jogadores já tentei levar para os clubes que eu dirigia. Então, é um time qualificado e que me fez vir para cá. Eu já falei para vocês mais de uma vez, eu escolhi muito vir para o Vasco. Vitória, Vascão! O que você tem para falar do Diego? Aí o clima da vitória dele em cima do Fortaleza. Agora já tem o Vitória Vascão. Bom pra caralho. É muito bom. É difícil o coração não balançar, né? Porque É bom pra o discurso é bom pra caralho, vou te falar. E assim, cara, é o que a gente já falou, é muito raso quando você usa o trabalho do Diniz pra falar saidinha do Diniz. Cara, que ele é treinado. Inclusive eu tenho informação de que ele treina 10 contra 12, 10 contra 13, pra que o espaço fique menor pro time titular e aí pra que o jogador, obviamente, tenha condições de ter um raciocínio mais rápido. Muita gente falava assim, pô, como é que o João Vitor vai sair jogando? Como é que o Verratti vai jogar com o pé? Cara, é treino. E todo treino você tem um objetivo, que é implantar as ideias nesses jogadores. E falando não só da parte técnica, mas também da parte tática e mental, é conversa, cara. Mais informação pra vocês, ele conversou individualmente com vários jogadores nessa semana. A partida que o Ryan fez hoje, gente, e a partida que o Ryan vinha fazendo anteriormente, é dar água pro vinho. O Ryan era um jogador que era ultrapassado, era driblado, e ele baixava a cabeça e não conseguia correr atrás do adversário. O Coutinho errava algum passe e ele baixava a cabeça. Hoje não. Linguagem corporal no futebol é muito importante. O que esse time apresentou hoje, Bárbara, até respondendo a sua pergunta, é uma linguagem corporal diferente. É você mostrar dentro de São Januário, aqui não, aqui é a nossa casa. Agora, para a partida contra o Operário, eu acho que o Operário vai ter uma postura muito mais defensiva do que o Fortaleza. O Fortaleza veio jogar. Isso, obviamente, abre espaço para o Vasco. Como o Vasco vai jogar tendo que propor o jogo de fato, tendo que furar uma defesa? É uma expectativa que o Vasco vai ter. Como é que o Vasco vai jogar no Maracanã contra o Fluminense, que é uma equipe que tem ótimos jogadores, apesar de não estar vivendo uma grande fase? Enfim, cara, é realmente algo que, na minha visão, o Vasco tem tudo para evoluir, mas a gente tem que ter calma e pé no chão. Agora, que o coração balança com a fala... Dito tudo isso, Quanto tempo de programa a gente tem, Bárbara? Quantos minutos de programa a gente tem? 30 minutos. E agora que a frase que tem que ter calma... E pé no chão. Veio agora. Depois de meia hora de Vasco 3-0 Fortaleza, e o Vasco mereceu essa euforia toda, aí agora você vê... Agora esse pé no chão. E o futebol... porque é legal pra caramba, cara. Sim, de verdade. É porque parece bobo, cara, mas é porque o futebol permite isso, né? Agora, falando sem a brincadeira dos 5 minutos sem perder a amizade e tudo mais... De uma semana para outra, cara, você muda os horizontes completamente, você muda a postura, porque você tem um norte ali. E pode dar errado. A gente sempre tá apontando isso, pode dar errado. Mas, cara, como é bom ver, como é bom sonhar. Tipo assim, sonhar já é bom pra cacete. Porque você tá numa situação que você olha e fala assim, cara, eu vou estar aqui, vou abraçar a mediocridade e tomara que o meu ápice vai ser medíocre. Posso só trazer um contraponto Isso é uma chato, merda. que eu acho que é importante ter? Uma coisa que eu acho foda só do que o Casé tá falando, que é a questão da autoestima mesmo. A autoestima do Bom pra torcedor. caralho. Total. Faz você sair de casa a fim de tomar uma, Não, e uma com os amigos semana- muito mais amarradão. É uma semana Você tranquila, sai- porque não vai ter uma semana, né? A gente não vai ter uma semana de... Mas assim, você tem dias de tranquilidade pra trabalhar, pô. Se é Vasco